a participação aí dos chineses, né? Tem-se algumas participações deles de 4 mil anos atrás, quando eles começaram aí a observar alguns fenômenos celestes, né? E a mais recente, né? As mais recentes, não, as primeiras já registradas foram de 2.500 anos atrás, quando eles começaram a contribuir a construir observatórios e a catalogar aí diversas estrelas e seus arranjos, né? No caso, as constelações, que é o arranjo de estrelas. Foram os primeiros aí a estabelecer a duração do ano, como eu falei, né? Foram eles que disseram que o ano tem aí 365 dias e algumas horas. Tá? O ano é composto por isso. 365 dias e algumas horas. Certo? Então, para estabelecer o tempo de um ano, os chineses se basearam aí nas fases da Lua. Tá? No caso, eles dividiram aí o calendário em 12 meses lunares. Cada mês lunar aí, eles botaram que era aproximadamente 29,57 dias. Tá? Então, era 29 dias e algumas horas, cada ciclo lunar. Né? Existem registros aí de observações também de cometas, tá? Já aí na dinastia Shang. Bom, outros contribuidores foram os babilônios. Os babilônios foram bem interessantes aí a contribuição deles para a astronomia. Como eu disse, vamos ver mais a parte histórica, tá, de alguns povos aí. A Babilônia, ela situa-se naquela região da Mesopotâmia, tá? Ali basicamente entre os rios famosos, né, lá no Egito, que são o Tigre e o Eufrates, onde fica aí o atual Iraque, né? Onde hoje é o Iraque era a Babilônia, certo? Com a astronomia praticada aí por esses povos, no caso no Mediterrâneo, né, que é a região onde eles viviam, onde hoje é o Iraque, eles eram utilizando aí conceitos, no caso eles utilizavam os conceitos provenientes dos sumérios, além da escrita, também da escrita no caso cuneiforme, né, que era a escrita utilizada por eles, os babilônios, os babilônicos, eles desenvolveram aí números, a numeração hexadecimal. O que seria isso? É na base de 60. Hoje nós usamos basicamente a decimal, tá? Nossa contagem ela é decimal. Porém, os babilônicos usavam a hexadecimal, que é na base de 60. Vocês vão ficar um pouco confusos nessa parte aqui, mas dá para entender quando a gente fala aí como um círculo tem 360 graus, que está na base de 60, tá? No caso, esse 360 graus aqui, ele, cada grau tem 60 minutos, veja que a gente está falando sempre de 60, essa é a base hexadecimal, tá? Ou sexagesimal também, pode ser utilizado. No caso, a base de 60, a gente está falando aí que um círculo tem 360 graus, um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. A gente está falando aí sempre 60, 60, tá? Eles desenvolveram aí um calendário lunar, o qual originou-se a semana, tá? A semana com 7 dias, e dividiu aí em 24 horas cada dia. Então, essa foi uma das contribuições dos babilônicos que nós utilizamos hoje. A semana tem 7 dias e que um dia tem 24 horas. Essa foi uma das contribuições. O ano solar babilônico, ele variava aí entre 12 a 13 meses, tá? Não era tão preciso quanto o nosso hoje, quanto os chineses, entre 12 a 13 meses.
e seus meses tinham 28 dias. Então já reduziu um pouco, né? A astronomia babilônica, só voltando um pouco aqui, ainda falando dessa base hexadecimal, nós utilizamos muito hoje, herdamos isso aí dos babilônicos, que é a hora, tá? Nós utilizamos a hora aí, uma hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Tá? Então nós herdamos isso aí dos babilônicos. Então, continuando, a astronomia babilônica, ela foi base aí para a astronomia desenvolvida pelos gregos, aqui naquela região lá, né? Que fundamenta aí nossos conhecimentos atuais. Os babilônicos, eles já descreviam o movimento do planeta Júpiter, né, por meio aí de cálculos geométricos. Então, através de alguns cálculos de observação, eles conseguiam descrever o movimento de outro planeta além do planeta Terra, né? Já trabalhando aí com o Júpiter. Além disso, dados diferentes aí a medidas feitas por eles, no caso referente a eclipses solares, e também da evolução de planetas, seria o movimento aí do planeta, né? Datam aí do século, olha só, do século 8, então faz bastante tempo que a gente tem essas influências dos babilônicos, né? Então, trouxeram bastante coisa importante para a astronomia e coisas que são utilizadas até hoje, como eu falei, das horas. E também essa parte de graus aqui também é utilizada até hoje, tá? Na geometria aí, e na trigonometria nós utilizamos bastante. Aí nós temos os povos ameríndios, né? Um deles são os incas. Uma denominação aí nativa dos americanos, né? É índio e indígena, que são referentes aos nativos americanos, os ameríndios, né? Para os habitantes aí do continente americano surgiram com a chegada dos navegadores europeus. Bom, isso aqui é só uma introdução, tá? Vamos falar mesmo sobre os incas. Os incas, eles desenvolveram um calendário com um ano solar de 365 dias, repetindo aí em 12 meses lunares. Então, já é o que nós utilizamos hoje, né? 365 dias com 12 meses lunares. Bem semelhantes aos chineses, né? O chinês mais preciso, era 365 dias e algumas horas. Os povos incas, eles utilizavam a astronomia como uma ferramenta para marcar atividades religiosas, também para a agricultura, né? Também utilizava a astronomia para a sua agricultura, e também para compreender o clima além disso, a orientação. Também fazia-se uso das constelações para sua orientação noturna, né? Eles conheciam aí alguns asterismos. O que seriam asterismos? Asterismo é você observar para o céu, tanto durante o dia quanto à noite também, mas principalmente à noite, você vendo aquelas estrelas, você conseguir criar imagens para se localizar. Se olhar lá, por exemplo, a constelação de Órion, você criar uma imagem ali, juntando aquelas estrelas, e sempre que você quiser encontrar ela, é só olhar, você já sabe mais ou menos onde está localizado aquele desenho. Fica mais simples de você se localizar. Era uma das formas que eu utilizava para orientação, né? Isso é um asterismo, é você olhar para o céu e identificar uma figura. Aquela figura é um asterismo, certo? No caso, o que hoje chamamos de constelações. E temos, por exemplo, aí os signos dos zodíacos, né? Os signos, eles são asterismos. Você olha, junta as constelações que formam aquele signo, aquilo é um asterismo, certo? Então eles conheciam alguns asterismos que chamavam aí de constelações, né, como realmente são chamadas hoje, principalmente os que estão na Via Láctea.
que é a nossa galáxia, né? Já falamos disso. Semelhantes aí a Órion, eu falei, constelação de Órion, Escorpião e Cruzeiro do Sul. Tá? São alguns aí, algumas constelações que estão aí na Via Láctea, né? Mais alguém? Para permitir, não entrou? Enfim, vamos lá. Além disso, os Incas eles utilizavam aí os espaços negros, as nuvens de poeira e gás da Via Láctea, para criar aí alguns de seus asterismos. Tomando solicitação, aceito no final. Então ele fazia a utilização aí desses espaços, ou seja, onde não possuía estrelas, que seria o espaço negro, as nuvens de poeira e o gás da Via Láctea aí, eles criavam alguns de seus asterismos, como aí a chamada constelação Malhama, que seria um ilhama, né? Ilhama é um animal bem comum, principalmente ali naquela região da América do Sul, onde ficam os países latinos, né? Que é México, vou pegar ali aquela região mais para cima ali, Peru, aquela região mesmo do Chile, seria basicamente a América do Sul tirando o Brasil, né? Basicamente isso. É um animal comum daquela região que é a lhama. Então eles tinham uma constelação que chamavam de Mãe Lhama, seria Mãe Lhama mãe, né? Cujos olhos são as estrelas Alfa, no caso a estrela Alpha Centauri e a Beta Centauri, certo? Tinha esses dois olhos, faziam parte dessa constelação. No caso, essas duas estrelas seriam os olhos dessa constelação. Além da Mãe Lhama, também tinha a Lhama Filha, tá? E tinha outra que era menorzinha, vamos ver mais na frente. A Via Láctea era conhecida aí como o Rio Celestial, tá? Isso pelos povos incas. Chamavam de Mayu. Na linguagem deles seria Mayu, certo? Servindo de ponto de orientação para aí peregrinações, no caso religiosas, né? E como também referência para a agricultura. Só uma curiosidade aqui, essa aqui é a observação da Via Láctea da Terra, tá? Você olhando da Terra aí, aqui é a observação da Terra, a Via Láctea aparece uma faixa aí, esbranquiçada, né? Seria essa faixa aqui, tá? Isso é uma das partes da Via Láctea, digamos assim, um dos braços da Via Láctea, tá? Essa aqui é a constelação Malhama, tá? Essa grande é a Malhama, essa pequena é a Lhama Filha, certo? Veja aqui, ou Lhama Bebê, né? Também, Bebê Lhama. Veja que essas duas estrelas aqui, Alfa e Beta, são os olhos da Malhama. E aqui tem a Lhama Bebê, certo? E veja que ela não é composta por estrelas, não é uma constelação aqui de estrelas, e sim de vácuo, de vazio, né? No caso, a parte escura, a, a nuvem de poeira, né? Formando aqui, ó, e gases, né? Veja que ela não é composta por estrelas, não é uma constelação estelar. Aqui nós temos o exemplo de constelações estelares, né? Veja que você ligando estrelas e construiu uma constelação. Já vamos aí. Tupi-Guarani, quando nós mencionamos os povos Tupi-Guarani, estamos nos referindo aos indígenas que utilizavam ali, que falavam o Tupi-Guarani, né? Então, são os índios que falavam o Tupi-Guarani, é uma linguagem, tá? É um idioma indígena, que hoje também é utilizado para identificar povos, né? São os povos que falavam o Tupi-Guarani. Eles desenvolveram aí
um elaborado saber astronômico. Veja que mesmo sendo indígenas, tanto eles quanto os tupi-guaranis, perdão, quanto os incas, eles desenvolveram um conhecimento sobre astronomia, né? Então, a astronomia muito antes aí da civilização moderna já era utilizada aí por esses indígenas. E eu vou pedir para você assistir um documentário onde mostra que os homens das cavernas, já faziam uso também da astronomia, já conheciam alguns asterismos, tá? Mas vocês vão ver isso no documentário. Tá, então, a elaboração aí astronômica dos Tupi-Guarani, eles associavam o efeito das marés com as fases da Lua, que hoje nós também fazemos isso, né? Lua cheia, lua nova, temos aí maré, cheia, maré alta e maré baixa. E tinha aí um calendário celeste para determinar a época de pesca, a época de colheita e também de suas atividades religiosas. Além disso, eles acompanhavam aí o movimento dos astros no céu, eles observavam o movimento dos astros para saber o início de cada estação do ano. No caso, eles sempre conseguiam determinar o início das estações aí. A estação seca ou estação fria é iniciada aí pelo surgimento da constelação da Ema, seria essa aqui à esquerda, essa constelação aqui, na metade de julho. Essa seria na metade de julho é quando ocorria isso aqui, só que eles ainda não tinham esse conhecimento dos meses, né? No caso, não conheciam o mês de julho, isso é mais para nós mesmos. Mas quando surgia a Ema aqui, seria a estação seca ou a estação fria, né? A chamada constelação Homem Velho marcava a chegada da estação úmida ou quente, né? Estação quente aí. A Via Láctea também era conhecida, ele já tinha o conhecimento da Via Láctea, e era denominada de Caminho das Antas. Tá? Então, a Via Láctea eles chamavam de Caminho da Anta, ou também alguns chamavam de Morada dos Deuses. Na Via Láctea, eles localizavam-se aí os primeiros asterismos indígenas, foram localizados na Via Láctea, que no caso seriam as constelações mais próximas, né? Sabemos que podemos observar constelações de outras galáxias também. E essas constelações aí da Via Láctea, esses asterismos aí identificados pelos indígenas, chamados a época de constelações. Certo? Ô, Lucas, esse já é o módulo 4, né? Do quarto bimestre? Esse aqui é o Tá, início dele, mas a gente já está lá na frente, tá? Foi porque eu voltei agora. tá certo. Eu só mostrar onde a gente já está. Vou carregar. Está muito longe. Já viu tudo isso aqui. Ainda vamos ver satélites, tá? Eu pulei isso também. Você comenta que a gente viu. Já viu isso. Já viu isso. Viu isso. Viu isso. A gente viu isso. E vamos aqui. A gente só não viu isso aqui, tá? Então veja que a gente já está na página 25 do capítulo 4. 26, não? Deixa eu ver. Não, 25, essa aqui. Quer dizer, aqui tá Tá. marcando 25, né? Mas não tenho certeza não. Mas é nessa parte aqui, a vida do homem fora da Terra. A vida humana fora da Terra. E eu só voltei lá para as primeiras páginas, no caso, para a página 3. Iniciamos na página 3 hoje, porque eu tinha pulado essa parte que é mais histórica, tá? Eu tinha pulado que era mais histórica, e como a gente estava um pouco sem tempo, aí eu corri para ver se dava